gente vai conversar com o Dr. Levi Inimad Miranda, um profissional muito respeitado, gente, dentro do Brasil e lá fora também. Dr. Levi, gostaríamos de conhecê-lo mais. Conta pra gente um pouco da sua história profissional, currículo e carreira. O que o senhor tem a destacar? Meu nome é Levi Inimad Miranda, eu sou assistente técnico do Dr. Denis Furtado. No meu currículo eu tenho a destacar que eu sou especialista em cardiologia pela 6ª Enfermaria da Santa Casa Misericórdia, professor Nelson Botelho Reis, serviço dele, especialista em cardiologia pela Pontifícia Universidade Católica, serviço do professor Arthur de Carvalho Azevedo, especialista em eletrocardiografia, um curso de 2 anos com o professor Ivan Maia, especialista em pneumologia pelo serviço do professor Newton Manhães Bethlen, especialista em cardiologia pelo Conselho Federal de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em Medicina Legal pela Sociedade Brasileira de Medicina Legal e também pelo Conselho Federal de Medicina, e especialista em Ciências Forenses pela Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. Dr. Levi, o senhor apresentou um laudo sobre o óbito da senhora Lilian Calisto, baseado nos exames do prontuário médico realizado no Hospital Barra d'Or, onde aponta a causa do óbito como infarto agudo do miocárdio. Como o senhor chegou a esta conclusão? Eu apresentei um parecer sobre o falecimento da senhora Lilian Calisto, em que eu estudei todo o prontuário médico do atendimento que ela recebeu no hospital na Barra da Tijuca e pude constatar que o eletrocardiograma dela apresentava alterações eletrocardiográficas típicas, patognomônicas, claras, de infarto anteroseptal e isquemia subendocárdica de toda a parede anterior, com imagem e espelho do infarto anteroseptal em AVR. E também elevação das enzimas cardíacas. A creatinofosfoquinase era de 224 unidades por litro, estava aumentada. A CK-massa 7,04 nanogramas por mililitro. A troponina I 0,302 nanogramas por mililitro, também aumentada. E a mioglobina 772,4 nanogramas por mililitro, que igualmente aumentada. Então, para se fazer o diagnóstico de infarto agudo miocárdico, nós precisamos de 3 parâmetros: quadro clínico compatível, eletrocardiograma típico e elevação das enzimas cardíacas. Se nós tivermos 2 desses 3 parâmetros, está fechado o diagnóstico. O quadro clínico dela não era típico, porque ela apresentava apenas um cansaço e teve náuseas e vômitos. Esse cansaço poderia ser um equivalente anginoso. Mas o eletrocardiograma era típico de um infarto subendocárdico, do infarto anteroseptal e isquemia subendocárdica de toda a parede anterior, e também com elevação das enzimas cardíacas. Então, com 2 desses 3 parâmetros, fechou-se o diagnóstico de infarto miocárdico agudo. Esse infarto miocárdico agudo não foi diagnosticado na emergência, porque a médica que atendeu a senhora Lilian Calisto no Hospital da Barra da Tijuca era dermatologista, registrada no Conselho Regional de Medicina. Logo, como dermatologista, logicamente ela não tem expertise para interpretar um eletrocardiograma. E o médico que fez o ecocardiograma também não foi capaz, ou não viu, ou não teve acesso ao eletrocardiograma, ou se teve acesso não foi capaz de diagnosticar o infarto anteroseptal com isquemia subendocárdica de toda a parede anterior, com elevação das enzimas cardíacas. Então, com base nesse diagnóstico de infarto miocárdico agudo, a paciente tinha que ser encaminhada de imediato para uma unidade coronariana e dali para um laboratório de hemodinâmica para submeter-se a um cateterismo cardíaco, para estudo das artérias coronárias, detecção de obstruções, presença de trombos e a realização de angioplastia e colocação de stent. Nada disso foi feito, perdeu-se tempo e perdeu-se a oportunidade de tentar salvar a paciente. O caso do Dr. Denis Furtado, o implante do PMMA não teve qualquer relação com o evento morte, ou seja, inexiste nexo de causalidade entre a aplicação do PMMA e o evento morte, posto que o evento morte foi consequência de um infarto miocárdico agudo
anteroseptal com isquemia subendocárdica, elevações de enzimas cardíacas, e não pela aplicação do PMMA. E, doutor Levi, no mesmo laudo, o senhor contesta os laudos do IML, que é o Instituto Médico Legal. Sabemos que o IML é um órgão do Estado muito competente e sério, como todo serviço público. Com quais alegações que o senhor contesta esses laudos? No meu parecer, eu contesto os laudos do IML. Primeiro, o médico que realizou o exame de corpo de delito cadavérico, ele descreveu que as cavidades cardíacas tinham tamanhos e formas normais, as válvulas cardíacas eram normais, inexistiam trombos nas cavidades direitas, átrio direito e ventrículo direito, não havia trombos na artéria pulmonar, nem em seus ramos, e os pulmões aos cortes tinham aspecto adutual, superfície rósea, com, logicamente, congestão à expressão, porque ela sofreu paradas cardíacas. O médico que realizou o exame cadavérico, ele não buscou o corpo de delito. Qual a diferença entre o exame de corpo de delito cadavérico e o corpo de delito? O exame cadavérico foi realizado. O corpo de delito não foi buscado, não foi encontrado. Por que não foi buscado? Qual seria? Ele tinha de que abrir as duas regiões glúteas para retirar o PMMA ali implantado. Então ele retiraria o corpo de delito e com isso ele impediria qualquer ilação no sentido de que fora feita aplicação, por exemplo, de silicone industrial, que é uma grande bobagem, um grande absurdo. Foi aplicado o PMMA, a senhora Lilian Calisto pagou pelo PMMA, foi apresentado a ela a caixa do PMMA lacrada, foi aberto na frente dela, ela assinou um documento de que tinha sido apresentado a ela a caixa lacrada e fora aberta na presença dela. Foi usada pelo Dr. Denis Furtado uma cânula atraumática, ou seja, ela não tem bisel na ponta, ela tem uma ponta boleada com saídas laterais, exatamente para prever, para impedir que haja perfuração de vasos arteriais ou venosos na região glútea. Então, não há nexo de causalidade entre a morte e a aplicação do PMMA. Interessante que o exame da patologia, a médica que realizou o exame, a perito legista patologista, ela descreveu corpo estranho em capilares pulmonares. Esse corpo estranho, ela não disse o que era. Se eram fragmentos cruóricos de, por exemplo, embolia pulmonar, por trombo fragmentado, ela não disse o que era. Não podia ser microesfera de PMMA, porque as microesferas têm um tamanho de 40 micra e o capilar pulmonar tem um tamanho de 0,2 micra. Então, as microesferas de PMMA jamais chegariam no capilar pulmonar e jamais seriam diagnosticadas como um corpo estranho, porque não poderiam chegar ali pelo tamanho desproporcional entre a microesfera de 40 micra e o capilar pulmonar de 0,2 micra. Então houve uma ironia total, não só no exame cadavérico, pelo não ter sido buscado o corpo de delito, e também pelo exame patológico, que nada esclareceu. Doutor Levi, em outros casos de repercussão também o senhor já trabalhou? Eu trabalhei em vários casos de repercussão no Exército, apontando homicídios ocorridos em unidades militares que tinham sido taxadas como suicídios, erros médicos ocorridos em organizações militares de saúde do Exército. Também trabalhei num caso em que fora aplicado caulim-pectina na veia erradamente de uma paciente e a matou instantaneamente. E 6 meses depois fiz a exumação, mandei todas as amostras que eu colhi para o Instituto de Pesquisas Especiais do Exército, e lá determinamos a presença do alumínio, que é o princípio ativo do caulim-pectina, comprovando que fora feita a injeção de caulim-pectina. Esse caso teve grande repercussão. Também no caso de uma bartender do navio MSC Music, que o navio, ao aportar, ela estava morta. Foi feita
o exame de local de crime por peritos criminais federais, foi feita a reprodução simulada por peritos criminais federais, foi feito o exame cadavérico pelo perito legista da Polícia Civil lotado em Santos, e todos os peritos criminais federais e o perito legista da Polícia Civil do Estado de São Paulo lotado em Santos foram uníssonos em afirmar que se tratava de um suicídio por enforcamento. Eu examinei todas as fotografias das lesões no pescoço, examinei todo o caso, tudo que constava nos autos, o exame de local de crime feito pela Polícia Federal, a reprodução simulada feita pela Polícia Federal, contestei esses exames e provei que se tratou de uma asfixia mecânica por constricção do pescoço, um estrangulamento com as mãos. Esse meu parecer foi contestado por 8 peritos criminais federais e também pelo perito legista da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Procuradora de Justiça Federal fez 50 quesitos que foram respondidos por mim, por todos os peritos federais e o perito legista da Polícia Civil. E após as respostas daqueles quesitos, ela ficou com o meu parecer e as minhas respostas aos quesitos, ofereceu denúncia, o juiz aceitou a denúncia, pronunciou o réu, que respondeu a todo o processo à revelia, porque ele está foragido até hoje e está na lista vermelha da Interpol, e certamente será condenado pelo homicídio que cometeu, com emprego de asfixia, por motivo torpe e sem dar chance de defesa à vítima, portanto um homicídio triplamente qualificado, será condenado à revelia e quando for preso será, então, levado para cumprir a sua pena. Dr. Levi, qual a sua visão referente ao Dr. Denis Furtado e seu procedimento de injeção de preenchimento corporal chamado bioplastia? E o que poderia ter mudado as chances da senhora Lilian Calixto em não vir a óbito? O Dr. Denis Furtado não errou ao aplicar o PMMA. Não fez quantidade absurda, porque o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica dizem que devem ser feitas pequenas quantidades na face. E vejam bem, hoje, a aplicação de PMMA na face não é feita por cirurgiões plásticos, porque eles optam, logicamente, pelas cirurgias plásticas. Então é uma questão de reserva de mercado. Mas o PMMA é implantado por dentistas, por cirurgiões bucomaxilofaciais e fica a pequena quantidade restrita à face. Mas qual é a quantidade mínima e máxima que se pode aplicar nos glúteos? Isso não está estabelecido. 150 ml no glúteo esquerdo e 150 ml no glúteo direito não é uma quantidade alta. E o médico, ele aplica essa quantidade porque ele vai vendo pela aplicação a transformação estética da região glútea. Então ele tem o controle sobre a quantidade a ser aplicada em relação à estética que vai gerar. E volto a dizer, não há nexo de causalidade entre a aplicação do PMMA na senhora Lilian Calixto pelo Dr. Denis Furtado e o resultado morte, que foi um infarto agudo miocárdico, anteroseptal e isquemia subendocárdica de toda a parede anterior. Dr. Levi, qual a diferença entre a embolia pulmonar e infarto agudo do miocárdio e como diagnosticar diferentemente os dois? A embolia pulmonar geralmente ocorre como consequência de trombos em vasos profundos, em veias profundas dos membros inferiores, localizadas nas pernas, nas regiões das panturrilhas. Esses trombos soltam fragmentos, esses fragmentos formam partículas, que são os êmbolos, que ganham a circulação pulmonar e vão obstruir os capilares pulmonares. No diagnóstico da embolia pulmonar, nós temos um quadro clínico de falta de ar, por vezes dor no peito, e a dosagem do dedímero, que é uma substância da degradação da fibrina,
que acima de 500 indicam uma embolia pulmonar e abaixo de 500 afasta em definitivo a embolia pulmonar. Doutor Levi, por que não poderia ser embolia pulmonar e por que o senhor acha que foi esse o diagnóstico da médica plantonista no Hospital Barra d'Or? O dedímero não foi pesquisado pela doutora que deu o primeiro atendimento, a senhora Lilian Calisto, a despeito dela ter feito a hipótese diagnóstica de embolia pulmonar. Vejam, ela não dosou o dedímero, ela com a hipótese de embolia pulmonar não mandou a paciente para a UTI, unidade de terapia intensiva, não realizou uma cintigrafia pulmonar de perfusão, não realizou uma tomografia pulmonar com contraste. Então, ela não fez qualquer exame, não tomou qualquer providência e não fez nem o dedímero, nem encaminhou a paciente para a unidade coronariana. O infarto agudo do miocárdio, geralmente ele tem um quadro clínico típico ou pode não ter, e o paciente tem alterações eletrocardiográficas típicas e elevação das enzimas cardíacas. Isso fecha o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. O senhor escreveu um livro, Balística Forense. Comenta um pouco sobre ele. Eu lancei no ano de 2014 o livro Balística Forense, do criminalista ao legista, pela editora Rubio. Esse livro é uma grande renovação dos conceitos de balística forense. É um livro que contém grande quantidade de fotografias, esquemas. Então é um livro bastante didático que está acessível a todos nas livrarias da Travessa, na Livraria Cultura, na própria editora Rubio ou através da estante virtual, enfim. Ele é acessível através de compras pela internet. Dr. Levi Numa de Miranda, muito obrigado pela sua participação. Adorei poder conversar com o senhor. Acredito que muitos que estão assistindo conseguiram atribuir para seu conhecimento sobre o caso mais informações, que o senhor continue tendo esse sucesso que o senhor é. Muito obrigado. Eu agradeço a atenção e espero que definitivamente fique corroborado, consubstanciado, que não houve nexo de causalidade entre a aplicação do polimetilmetacrilato pelo Dr. Denis Furtado na senhora Lilian Calisto e o resultado morte, que foi devido a um infarto agudo do miocárdio anteroseptal com isquemia subendocárdica e toda a parede anterior. E que o não diagnóstico desse infarto no hospital da Barra da Tijuca, onde ela deu entrada, ceifou completamente qualquer possibilidade de sobrevivência da senhora Lilian Calisto. Muito obrigado. E a você que assistiu a mais um Nada Combinado, aguarde para o próximo e a gente conta com você para cada programa, tá bom? Então, comente, se inscreva, ative o sininho e a gente vai mandar para você a nova publicação, tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima. Nada Combinado.